Salve, salve, estudantes da segunda série do ensino médio. Sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de aprofundamento curricular do novo ensino médio, hashtag Se Liga na Mídia. Eu sou o professor Mauro Farias, um homem negro de 1,76 m, cabelo curto, barba um pouco crescida, um tanto quanto grisalha. Estou usando uma camisa de botão, né, uma camisa de manga curta, numa cor azulada mais clara, com algumas estampas de folhas aí com diversas cores. Estou sentado numa poltrona preta muito confortável e estou aí no fundo, né, com uma imagem que remete o tema da nossa aula de hoje, que é trabalho sobre roteiro, né? Na aula anterior a gente falou sobre argumento e eu tinha um convidado aqui que era o nosso roteirista Ian Rodrigues. Ele falou muito sobre argumento, explicou toda essa função desse gênero textual e hoje a gente vai entrar no pós-argumento, que seria o roteiro, né? E aí eu já coloquei a imagem de fundo que você vê muita gente com papéis na mão ali, como se estivesse lendo, como se fosse um roteiro, o script, né? Para a gravação. Legal. Olha só, antes de eu falar do convidado e apresentar a aula, eu quero fazer aqui meu sinal de Libras, que é o Mzinho, fica próximo da bochecha, tá certo? E comigo aqui, sempre abrilhantando as nossas transmissões, o Laércio. Olá, Laércio. Seja bem-vindo, Laércio. É Laércio, não é Laércio 1 não, tá? Ele tá comigo aqui fazendo esse trabalho de comunicar com aqueles que precisam da tradução de Libras, tá certo? Título da aula, vamos lá. Atividade 4, a gente está quase terminando já. Hoje a gente vai falar sobre o roteiro de gravação, obviamente. Então tem todas as informações aí do aprofundamento, da unidade curricular e do componente que é o Crítica e Literatura em Ação. Nesta aula, o objetivo é o seguinte: criar o roteiro de gravação do vídeo a partir do argumento pré-concebido. Ou seja, vamos trabalhar aí as ideias de um roteiro, de criação de um roteiro, a partir do argumento que a gente já criou, né, que a gente já escreveu. No caso, na aula anterior, a gente falou sobre ele. Muito bem. Na aula de hoje, com a palavra roteirista, o meu convidado continua comigo aqui, participando e abrilhantando, o Ian Rodrigues. O que é roteiro de gravação, ele vai explicar para a gente minuciosamente, e elaborando um roteiro. Então, na aula de hoje, a gente vai tentar abordar todas essas questões. Antes da gente entrar na aula, pode voltar aqui para mim, André? Olha só, vou apresentar meu convidado, uma pessoa super especial, já é sócio aqui do Centro de Mídia, já fez algumas aulas com a professora Andréa Paulon e está pela segunda vez contribuindo aí com a nossa aula, o nosso aprofundamento curricular. Seja bem-vindo, Ian Rodrigues, tudo bem? Olá, pessoal, tudo bem? Oi, Mauro, boa tarde, estudantes. Muito obrigado por me receberem novamente. Eu sou homem negro de pele clara, tenho cabelo cacheado, uso óculos, estou na minha cadeira de escritório com fone de ouvido ao redor da minha cabeça, casaco vinho, e fico muito feliz de estar aqui de novo, de poder contribuir, de seguir falando sobre essa minha profissão, sobre tudo que envolve a atividade de roteirista. Muito bom. E vai contribuir bastante, sim, o Ian. E a gente que agradece a sua participação e o seu empenho, né? Essa sua generosidade. Olha só, antes de eu começar a perguntar para o Ian, eu vou apresentar aqui o que o material que eu preparei trouxe sobre uma definição do que é ser roteirista. Vamos lá. Então, com a palavra roteirista ou argumentista é o responsável pela elaboração de roteiros de filmes, inclusive documentários, programas de televisão, jogos eletrônicos ou HQs. O roteirista pode criar uma história original ou adaptá-la de uma obra literária já existente, transpondo-a para a linguagem do cinema e da televisão. Essa aí é a definição. E aí a apresentação do Ian, que eu já li na última aula para vocês. E aí mostra ali a foto, que eu fiz um print de uma aula que ele já participou. O Ian, que é o atual pai da Luna. Ele, na época ele era em breve o pai da Luna, né? Quando ele participou da aula aqui com a gente com a André. Agora ele já é o pai da Luna, tá? A Luna já está com ele. Você deu para perceber ali pelo cenário da casa dele que tudo é a cara da Luna, né, Ian? Exatamente. A vida se transformou com a chegada dela e começa a tomar todos os espaços, os momentos. A gente vai girando ao redor dessa novidade, mas é uma delícia, é muito bom. Beleza. Ô Ian, agora então pra gente começar, para ficar um bate-papo bem legal, vamos começar pensando no seguinte, a primeira pergunta é bem básica, e a partir daí a gente vai desenvolvendo. O que é um roteiro de gravação? Né?
O roteiro de gravação é o documento principal que a gente elabora ainda numa fase textual para contar o que que vai ser uma história, seja uma história de ficção, né, algo que a gente está criando ou adaptando de um livro, que conta alguma narrativa de algum personagem, alguma situação acontecendo, seja do que a gente chama de não ficção, né, por exemplo, um documentário, um programa de televisão de auditório, por exemplo, coisas que representam a vida real. É, e a gente faz esse documento para apoiar toda uma equipe que vai atuar numa filmagem, numa gravação, que vai depender de uma série de departamentos de especialidades, e é em cima desse texto, dessa base, que cada pessoa vai conseguir contribuir com a sua expertise. Então, pessoas na direção, na arte, no figurino, nos cenários, vão todos planejar o seu trabalho de acordo com o que está presente nesse texto. Então, é um texto que precisa ser minucioso, que precisa ser escrito pensando no que vai aparecer na tela. Não preciso me preocupar em mostrar nesse texto, diferente do que às vezes a gente faz no livro, o que está na mente de um personagem, a não ser que isso seja de uma forma algo que vai ser traduzido na tela. E a gente pode usar agora ferramentas de narrativa, algumas são universais, né? Narração, por exemplo, mas o roteiro tem essa especificidade de eu me preocupar muito com o que aparece na imagem, o que aparece na televisão, na tela de cinema, que são as ações, os cenários, as imagens que a gente vai ver que vão contar a história desse jeito diferente, não é necessariamente pelas palavras. O roteiro é a última etapa em que usa palavras nesse processo de fazer um filme. Duas coisas aí que eu achei legal que você falou. A primeira é mostrar que o roteiro ele se preocupa em transformar tudo em ação, né? Então é uma diferença, por exemplo, do escritor, porque o roteirista é um escritor, né? É um contador de histórias também. Sim, Só que a diferença aí nesse caso do roteiro de gravação é que você, ao escrever, você está pensando que aquilo que a história que você tem em mente, ela tem que ser transformada em ação, tem que ser transformada em imagem, né? Então exatamente. você tá escrevendo Eu, uma. por exemplo, escrevendo um livro, um conto, um texto para a internet, por exemplo, eu poderia usar um advérbio como antigamente e desenvolver o que que acontecia antigamente. Como é que era o mundo, como é que era o cenário que eu quero trabalhar. Se eu estou num roteiro, eu não posso dizer antigamente o mundo era desse jeito, porque isso não aparece na tela. Como é que eu traduzo isso? Talvez eu tenha que criar uma cena que mostre como era esse antigamente. Pode ser que eu trabalhe com um personagem falando essas informações para a gente saber. Mas aí esse personagem vai estar na tela, a gente vendo ele falar, sendo alguma forma de narração com alguma imagem sobreposta, né? Mas a gente vai sempre ter essa preocupação. Algumas palavras que traduzem muitas coisas que a gente gostaria de dizer, elas não remetem a elementos visuais. Então a gente vai procurar como a gente pode trazer isso para um elemento visual. Ou se eu estivesse fazendo, por exemplo, um podcast, uma radionovela, eu poderia me preocupar em palavras que vão me trazer elementos sonoros. Eu sempre vou me preocupar num roteiro em escrever, como sou uma pessoa escritora de fato, mas escrever pensando nessa mídia. Quais são as palavras, a forma de escrita que vão me ajudar mais para entregar a história no que essa mídia pede. No caso do audiovisual, geralmente a imagem e o som. Sim. A outra coisa é. Isso é ótimo. Quando você vai falando, aí eu já vou aqui pensando. Se eu tivesse num debate numa sala de aula ou num bate-papo, ia levantar várias hipóteses aqui para poder a gente desenvolver. Mas a outra coisa importante que você tinha dito antes é a questão do planejamento. Você não usou bem a palavra planejamento, mas a ideia de que você falou assim, o roteiro é a última parte que antes do produto, né, finalizado, que é feito em palavras, que é feito em escrito, né? Daí para frente as coisas vão ser tudo feita na parte de filmagens, né? Então, Sim, aí eu fico lembrando aqui, a gente sempre fala para os estudantes, inclusive na aula anterior a gente falou, da questão do planejamento, né? Que você tem um objeto, aliás, você tem um objetivo, você tem um alvo ali, uma ideia que ela precisa se concretizar, é preciso planejar, porque por exemplo, você como roteirista, digamos aí você tem esse diálogo com o diretor, o produtor e tal, e aí vocês entenderam a ideia. Eles compraram a sua ideia, ou eles tinham uma ideia e você conseguiu desenvolver em palavras, só que os outros que vão fazer parte disso daí, todos eles precisam estar dentro
dessa mesma ideia aí, essa mesma, como é que fala, definição. Então, como que vai fazer com que todos entendam, né? Então, o roteiro ele tem esse papel, né? Isso de fazer com que todos Sim. tendo o roteiro em mãos, saber como vai funcionar cada um a sua parte. Exatamente. Tem um aspecto artístico, criativo, que é a gente criar essa história, desenvolver essa arte, né? Então, eu vou me preocupar ali no meu processo de escrita em criar, construir esses personagens, construir os cenários envolvidos, o como é que funciona esse universo da história, quais são os eventos que vão acontecer, mas eu também vou me preocupar em tornar isso algo factível, algo plausível para o planejamento de uma filmagem. Então, eu vou me preocupar em escrever de forma que facilite o trabalho dessa equipe de produção, de entender o que que precisa ser planejado para a filmagem, o que que precisa ser considerado no orçamento, porque vai ter custo de considerar uma locação de filmagem, né, o local de filmagem, considerar as pessoas que vão estar envolvidas, o elenco para a filmagem, equipes que vão fazer apoio, os materiais, os equipamentos que vão ser necessários. Eu, como roteirista, no roteiro, não vou colocar quais são os equipamentos, mas eu vou colocar, à medida que eu escrevo a história, com os elementos visuais e sonoros que aparecem nessa história, e as informações estarão ali para essa equipe que já tem essas habilidades, já tem esse know-how, né, esse conhecimento de transformar essas informações da história em elementos que vão ser usados para a filmagem. Então ele navega por esses dois caminhos o tempo todo. O roteiro ele fala da arte, da criação da história, da narrativa, da criatividade, ao mesmo tempo que trabalha o planejamento, os detalhamentos necessários para que aquilo se torne filmagem, se torne uma obra de outro tipo que não apenas as palavras de uma página. O roteirista pode ser chamado de um tradutor também. Por exemplo, no caso de a gente estar trabalhando a questão da transposição, né, de uma obra literária para outra linguagem, que é a do audiovisual, o roteirista funciona como meio como que um tradutor também, porque ele está entendendo as duas linguagens, né? A gente pode pensar dessa forma. Não é comum chamar desse jeito, mas na subjetividade funciona assim. O processo de adaptação, como você está falando de tradução, né, ele requer esse conhecimento sobre as duas mídias. Se eu estou fazendo uma adaptação de um livro para um filme, eu preciso entender não só a história que está presente nesse livro, mas eu preciso entender quais são as especificidades dessa história que só poderiam existir em um livro e o que dela eu preciso escolher que vai acontecer num filme, que faz sentido para a mídia de um filme, ou que, por exemplo, eu poderia adaptar de outra forma. Por isso o nome da adaptação, né? Que eu poderia, aí a palavra traduzir é interessante, que eu poderia transformar para alguma forma visual. Dando um exemplo, num filme, num livro de uma história infanto-juvenil de fantasia, tem uma cena que o personagem abre o armário e sai uma espécie de bicho-papão que se adapta ao medo do personagem que está encarando esse armário. Algumas pessoas talvez consigam entender de que história eu estou falando por essa descrição. Mas no que sai esse bicho-papão que se transforma no medo da personagem, a autora no livro ela diz que é uma esfera esbranquiçada, com alguma coisa nebulosa à frente, fica um pouco difícil de definir o que está ali. Isso está no livro. Mas como é que eu vou traduzir isso para a imagem? Funciona eu colocar uma esfera nebulosa na frente, mas se eu estou colocando isso na imagem, como é que eu não vou entender que esfera é essa, sabe? Então, quando foi feito o filme, essa cena mostra que essa esfera, na verdade, é a Lua. O nebuloso que estava na frente é a nuvem. No livro, a autora tinha essa liberdade de manter um mistério sobre aquele objeto que a imagem, naquele caso, não permite. Em Sim. outros casos, a gente vai ter o contrário. A gente vai conseguir na imagem gerar alguns mistérios que talvez na página do livro o autor não pudesse, porque precisaria, à medida que a pessoa, né, a espectadora, não está com aquela imagem disponível na tela, talvez a pessoa autora precisasse de outras ferramentas via suas palavras, as figuras de linguagem, todas as ferramentas da linguagem portuguesa, para conseguir passar aquela mensagem de outra forma. Então, cada mídia vai ter suas forças, as suas vantagens, as suas desvantagens. Nesse processo de adaptação, a gente precisa entender um pouco de cada uma dessas mídias para conseguir definir o que que precisa de mudanças, de traduções, o que que funciona melhor em um lugar, o que que funciona melhor no outro. Sim, nossa, ótimo. E você fez um resumo aqui do que a gente tratou praticamente
nessa atividade toda, né? Teve até uma aula que eu acho que eu comentei com você, não sei, o Marçal Aquino, que é um roteirista também, ele disse o seguinte, ele usou aquela máxima, né, que adaptar é trair, né? Que a adaptação é uma traição porque não pode existir essa fidelidade entre o que se faz no cinema com o livro, porque aí você vai partir para isso que você falou, subjetividades mil, né, dificuldade de se transpor para uma linguagem que é totalmente visual, uma coisa que fica mais no imaginário, né? Então tem toda essa questão. Exatamente. É, Pode falar, Ian. tipo, é uma forma interessante de falar essa traição, porque ela acaba falando um pouco dessa expectativa que a gente tem, né? Sim, Como público, a gente cria muita expectativa, especialmente das obras que a gente é muito fã, de quando essa obra é traduzida ou é adaptada para outra mídia, a gente vê aqueles momentos que a gente mais se identificou, que a gente mais se apegou dentro do que a gente imaginava. uhum, Mas a adaptação não deixa de ser também uma interpretação. A minha interpretação daquela história, no momento que eu vou adaptar, considerando os aspectos técnicos dessas mídias, mas também o meu gosto pessoal, o que me apegou ali na história, o que me manteve envolvido com ela, vão variar em relação às interpretações que cada pessoa tem do sim, público. Então, quando a adaptação, digamos, do livro para o filme chega à tela, é muito improvável que o filme consiga trazer esse equiparar a expectativa dessa imaginação que a sim, pessoa no público tem. Em alguns casos até acontece de superar, mas a gente acaba vendo nas conversas entre as pessoas, né, depois dos filmes, depois das séries, que acaba sendo um caso um pouco mais raro, justamente por conta disso. Você não está competindo apenas, entre aspas, né, competindo com a intenção da pessoa autora, que às vezes a gente nem sabe qual é, mas você está competindo também com a interpretação que cada pessoa faz. E aí é um momento muito pessoal, né? Que você coloca na tela alguma coisa, parece que você concretizou que aquilo que você imaginava não é a verdade. Isso pode se gerar esse sentimento de traição que o Marçal comentou. ele Então, é fala, um caso muito interessante. ele fala isso, que tem uma parte que ele fala, inclusive, que ele particularmente é contra fazer adaptações de livro, ele fala livro é livro, filme é filme. Ele é contra no sentido assim, que ele acha que não deveria se misturar. Mas ele faz, obviamente, fez. E aí ele diz o seguinte, que a pessoa lê o livro, ela gostou, acabou, fechou aquilo ali. O cinema não, o cinema a pessoa vai ter que fazer aquilo ali acontecer. Então é como se fosse uma brincadeira da mímica, né? Por exemplo, eu entendo o que você está me falando no meu ouvido aqui, ótimo, mas eu preciso agora transformar isso em gestos, por exemplo, para que o outro entenda. Aí é o complicado, né? Você é mais ou menos o Exatamente. que você está falando. Então o roteirista ele pega ali o livro, ótimo, o livro é lindo, acabou a história. Até teve uma na aula anterior, não na aula anterior nossa, né, numa aula que a gente fez aqui, o professor Mauro Marcel ele até falou o seguinte, ele falou, como será que é fazer um filme de um poema, por exemplo? Tem um poema muito legal, aí alguém pega e fala, eu quero fazer um filme disso. Aí chega no Ian e fala, Ian, vamos escrever um roteiro aí desse poema, vou fazer um filme. Como seria isso, hein, Ian? Pois esse é um processo interessante. Tem algumas formas de narrativas, né? A gente costuma chamar de narrativa lírica, que o poema conversa muito com essa forma, que trabalha os sentimentos, o estado de presença ali de uma cena, de uma situação, de uma emoção, e não tanto, a gente não se preocupa tanto com a ação num poema, né? Tem poemas que vão contar histórias, vão contar ações, situações acontecendo, um evento atrás do outro, mas a grande maioria das vezes a gente está descrevendo um sentimento, um Sentimento. cenário, um estado de presença, e quando a gente vai fazer isso num filme, a gente acaba tendo que tentar traduzir um pouco dessa lógica também. Criar E uma aí você história, vai para. né? Exato. E você vai criar uma história, mas às vezes assim, criar uma história que a história parece que até está em segundo plano. O que Uhum, você quer é que nesse processo de produção de imagens e som, nessa sequência de imagens e som que você cria, que a gente chama de filme, você consiga traduzir, passar esse mesmo sentimento, essas mesmas emoções, esse mesmo estado. Isso talvez sem essas palavras, né? Mas com imagens que vão fazer um papel parecido com essas palavras. A gente às vezes vê filmes que são mais contemplativos, algumas pessoas até falam esses filmes que vão para festivais e ganham prêmios, e às vezes algumas pessoas não entenderam o filme e tudo mais. Existem filmes que vão para essa linha, que vão para uhum, uma linha mais contemplativa, de eu tentar ter uma experiência ali,
sem estar apegado necessariamente a acompanhar uma história de uma personagem Sim. com a qual eu vou me identificar, que é o caminho mais clássico que a gente segue, né? Mas Uhum. essa possibilidade também existe. E isso é interessante porque no todo o roteirista ele vai se preocupar com todos esses tipos de narrativas. É comum a gente se especializar ao longo da nossa carreira, mas e potencialmente a gente pode trabalhar com todo esse tipo de narrativa e de adaptação, consequentemente. E aí, como o trabalho do roteirista não é um trabalho solitário, como é do escritor, né, do livro, o roteirista vai ter que perguntar também, né, como o Marcelo até deu essa dica, ele falou, eu pergunto pro diretor ou pro produtor, o que que você tá vendo aí, né, porque é ele que tá querendo fazer o filme, né, então o que que você vê Com nesse certeza. poema, por exemplo, aí porque o seu trabalho vai ser o de tirar aquilo da ideia e fazer as palavras acontecerem. Agora, como o nosso caso aqui, os estudantes estão fazendo uma vídeo resenha, ou Ian, eles vão gravar, então eles vão fazer uma produção audiovisual, certo? A ideia é que eles usem as É. ferramentas que eles têm para poder criar aí um vídeo que seja chamativo, que seja criativo e que traga conteúdo, que é falar sobre aquele filme que ele quer resenhar, né? Nesse caso do roteiro, eu trouxe até uma tela aqui para a gente poder falar, que é essa daqui, ó, que faz algumas perguntas. Como será meu vídeo? Pode pôr na tela para eles, André? Vamos ver se a gente consegue pôr. Tá na tela? Aí, beleza. Como será meu vídeo, né? Aí, na hora que eu falei André, entrou o André, né, para falar com a gente, Libras, olha só o André, seja bem-vindo. Como será meu vídeo? Aí tá lá, os estudantes deverão elaborar o roteiro de seus vídeos, ou seja, devem organizar em cenas as imagens e sons da construção de vídeo, tal. Então aquela coisa que você já explicou. Aí eu pus algumas perguntas que eu acho que é interessante que estavam no nosso material para nortear. Aí você pode dar alguns pitacos também, Ian. Por exemplo, eles vão criar vídeo resenha. Pensar como será a introdução, se vai ter vinheta de abertura, trilha sonora, o que se espera provocar, né? A sensação que espera provocar no espectador, né? Com essa trilha sonora. O vídeo terá trechos falados em outro idioma, se vai trazer trechos do filme, porque todas essas coisas são importantes. E assim como a gente tem visto esse trabalho ser feito no YouTube, então cada vez as pessoas têm tentado inovar mais. Por exemplo, eu vi uma vídeo resenha do Alto da Compadecida, que o autor da videoresenha, ele falava o tempo todo com sotaque nordestino, né? Ele colocou lá o chapéu de Sim. nordestino e falava com sotaque nordestino, falando sobre a adaptação da obra O Alto da Compadecida para o cinema. Então, digamos aqui, ó, vamos fazer a videoresenha. Quais são as dicas que você, como roteirista profissional, daria para os nossos estudantes começarem a pensar na gravação da sua videoresenha? Pensa numa possibilidade aí que seria criativa e dá algumas dicas para eles que seria importante. Legal. Algumas possibilidades, assim, o início, eu acho que o principal é você entender o que que você quer passar com o conteúdo, assim como se você estivesse fazendo um texto mesmo de prosa, você ter o momento de entender, assim, beleza, qual é a mensagem que eu quero passar, como eu quero passar essa mensagem, qual é o tom. Eu quero que seja um vídeo bem-humorado, um vídeo que passe uma imagem de conhecimento profundo, que aborde conceitos técnicos, um vídeo que aborda mais opiniões de pessoas. E você entendendo o tom com qual você quer trabalhar, a mensagem que você quer trabalhar, você começa a desenhar esse conteúdo, né, escrever esse conteúdo na página, mas também a entender quais são os eventuais efeitos que você vai trazer. Por exemplo, se você, efeitos sejam efeitos visuais, sejam efeitos mais práticos assim de, eu quero determinar qual o formato desse vídeo, como é que ele vai funcionar. Por exemplo, falei de um vídeo que vai considerar opiniões de pessoas, talvez envolva eu colocar opiniões em redes sociais sobre aquele filme para desenvolver uma conversa entre a pessoa na videoresenha e o público que já existe pela internet, por exemplo. Então, nesse trabalho, eu já estou estabelecendo que tem um trabalho de pesquisa para fazer em relação a essas postagens, por exemplo, que determinam, que colocam opiniões do público sobre esse filme, sobre essa obra, e com a qual eu vou criar esse diálogo da videoresenha. E isso aí eu posso trabalhar. Ó, temos essas postagens na tela e eu estou ao lado disso, em paralelo, comentando essas postagens. Eu apresento uma de cada vez e faço um diálogo, evoluindo a cada postagem que aparece, seguindo uma sequência temática que eu quero seguir, uma sequência de tensão, de tom que eu quero seguir. Então, a partir de uma ideia, assim, eu entendi um conteúdo e quero trabalhar com essa lógica de
de estabelecer opiniões diversas e chegar numa resenha que dê uma síntese disso, por exemplo. Eu já começo a pensar no formato, como é que isso pode aparecer na tela e a partir disso definir. Tem um trabalho de pesquisa a fazer, tem um sequenciamento a definir nessas postagens e como meus comentários e as minhas respostas vão vir a partir disso. E aí, pensar numa introdução e num fechamento que faça esse processo, definir a hipótese que eu quero trabalhar, a síntese que eu quero entregar no final. Algumas coisas como trilha sonora, vinheta de abertura, podem ser a cargo do roteirista, principalmente se é uma pessoa, a roteirista é uma pessoa que está cuidando de tudo ali da produção, não só fazendo o roteiro, está fazendo papel de outros departamentos, assim. A edição, a direção também vão se preocupar muito com essas perguntas, por exemplo. Se eu estou numa equipe maior e um trabalho mais colaborativo, talvez eu, como roteirista, fique mais focado apenas no conteúdo e no sequenciamento na sequência de conteúdo mesmo, das informações que eu entrego, o começo e meio e fim dessa história que eu estou contando, dessa resenha que eu estou fazendo, enquanto essas outras pessoas da equipe vão pensar nessas questões. Eu tenho que fazer uma edição no vídeo que o nome vem daqui para cá na tela. Ele faz aquele deslizar na barrinha, por exemplo. Sim. Ou que vai pipocar uma imagem estranha, ou como tem muito na linguagem da internet, por exemplo, nos últimos anos, quando a pessoa está ali falando, como eu estou falando agora na tela, e de repente aparece um preto e branco, eu falando em preto e branco, que é aquele momento de erros de gravação, já é uma linguagem que se estabeleceu com o tempo na internet. Eu posso definir essas coisas em roteiro, como eu posso definir isso em conjunto com outros departamentos em momentos posteriores ao roteiro até. Mas quanto mais a gente está fazendo o todo do processo, mais a gente vai começar a incluir essas coisas no planejamento do nosso roteiro. Quanto mais gente eu tenho envolvida, mais o roteiro vai ficar focado no conteúdo e na entrega da mensagem. E eu achei interessante, nossa, ótima. É uma aula que o estudante tem que guardar, porque são várias dicas. Agora, o que eu achei interessante você falar, dentre as coisas que o estudante tem que pensar, é que o mais importante, aí você já começou falando disso, é saber planejar o que eu vou falar sobre o filme, o conteúdo, né? Porque às vezes a gente se preocupa tanto com os efeitos, né? Efeito especial, os letterings, ou qualquer outra coisa que seja interessante da questão da tecnologia, mas esquece de escrever o texto mesmo, propriamente dito, e aquilo que você vai falar. Então é interessante falar de forma divertida, mas lembrar que o conteúdo é mais importante. É o que você está falando, começo, meio e fim, né? A ideia que você quer trazer sobre o filme, eu achei super importante. Sim, chega um ponto em que a forma e o conteúdo, né, falando o formato do vídeo, os Aham. efeitos que vão aparecer no vídeo, a categoria assim, em que esse vídeo se enquadraria, ela vai conversar com o conteúdo. Essas coisas vão se tornar indissociáveis. Eu preciso pensar nelas em conjunto. E uma vai acabar ajudando a entender a outra. Se eu estou fazendo esse vídeo resenha assim, desse jeito, eu estou na tela conversando com a pessoa do outro lado da tela, isso já me diz um pouco sobre o tom do vídeo, me diz algumas coisas sobre como eu posso trabalhar o conteúdo, se eu vou colocar mais piadas ou não. E se eu estou colocando, por exemplo, eu estou falando de um filme e eu quero colocar a cena do filme que eu vou analisar, então o foco acaba sendo, eu tenho que tomar cuidado para não tirar o foco do olhar da pessoa quando ela está assistindo um vídeo na tela, daquilo que eu quero que ela veja na cena. Por exemplo, tem algum momento que um personagem entra na cena e eu vou analisar esse momento da entrada do personagem. Eu preciso dar destaque para esse momento. Então, se eu estou aparecendo junto na tela, eu posso estar desviando essa atenção. Então, talvez eu já não apareça junto. E isso eu já estou tomando uma nova decisão sobre o formato. Então, talvez eu coloque algum efeito visual falando um exemplo muito básico, uma seta que coloca ali o ponto de atenção que eu quero na tela. Uhum. Vou envolver aquilo com um círculo. Mas eu posso fazer isso brincando com as cores, eu posso fazer alguma legenda, eu posso fazer alguma edição dentro dessa cena para destacar, fazer um exagero, por exemplo. Então, o conteúdo e o formato eles vão acabar se conversando muito e um vai acabar mudando o outro. Mas Muito bacana. essa essência do conteúdo, assim, você ter essa preocupação com o conteúdo em primeiro lugar, para entender onde você quer chegar, o que você quer dizer, eu acho muito importante. E a partir daí fazer esse processo iterativo mesmo, deixar que um transforme o outro, para você também não ficar engessado, às vezes, em uma proposta e às vezes perder o que você quer falar,
ou você está muito envolvido no que você quer falar, mas acaba não fazendo o vídeo tão engajador quanto você gostaria. Você, às vezes, tem uma visão também de formato, o seu perfil de se apresentar num vídeo resenha, enfim. Isso também pode te apoiar a definir como você vai entregar esse conteúdo, um pouco das palavras que você vai usar, dos efeitos. Então, tudo isso vai conversar, é importante considerar junto. Muito bacana. Ian, que pena, chegamos ao final, né? Mas foi uma aula maravilhosa, o conteúdo está excelente, os estudantes vão ter muito subsídio aí para poder fazer o trabalho deles. E eu quero agradecer aqui em nome do Centro de Mídias, em nome de todos os estudantes do Estado de São Paulo, a sua presença e a sua colaboração aqui. Um grande abraço para você, pode se despedir. Muito obrigado, Mauro. Um grande abraço para todas as pessoas que estão assistindo. Espero que tenham curtido, espero que consigam aproveitar para os seus trabalhos e façam grandes projetos, grandes vídeos. Muita coisa legal para o audiovisual brasileiro aí. Obrigado, Mauro, pelo convite mais uma vez, e Centro de Mídia de São Paulo. E estamos aí para as próximas também. Ótimo! Estouramos o nosso tempo, obrigado a todos que estão assistindo a nossa aula. Aproveite também para fazer a tarefa lá que a gente vai postar para vocês. E um grande abraço, até a próxima aula, gente. Tchau, tchau.